Bom, galera, vamos lá. É, vamos correr, mas também vamos botar a bola no chão. Vamos olhar um pouquinho o que foi a parte da manhã, porque foi muita coisa, principalmente os convidados. E eu acho que o que a gente vai ver agora vai ser muita prática. A partir do que a gente viu e conversou sobre chat GPT e os agentes de manhã. A gente vai ver agora com mais calma. A gente vai ter um tempo maior, né? A gente vai falar e a gente vai botar a mão na massa na hora de construir um, um framework de trabalho, vamos chamar assim. Vocês vão perceber que independente da ferramenta X ou Y, vocês têm que seguir quase que um passo a passo da intuição de vocês, do senso estético, do que vocês querem, do que vocês procuram. A ideia é o primeiro lugar, galera. Esse workshop aqui, ele não é um workshop só voltado para a ferramenta. Ele não é um lugar que eu vou ficar aqui abrindo ferramenta e mostrando para vocês como a ferramenta é incrível. Vocês vão ver isso também. Mas eu quero que vocês olhem também do ponto de vista de ter ideia. Porque o que vai diferenciar a gente no futuro como um bom profissional, que o mercado vai buscar cada vez mais, e quem já está no mercado, cada vez mais a gente vai trazer isso para o nosso dia a dia, vai ser o uso e a execução das nossas ideias. Seja para você prototipar de um jeito rápido, seja para você construir uma apresentação, ou até um KV, ou até colocar um trabalho na rua, como bem o Sleiman mostrou aqui para gente. Então, antes de mais nada, eu vou pegando um gancho até do Felipe, eu vou mostrar para vocês, para a gente partir desse lugar, aquela imagem que o Felipe mostrou e que eu pedi para ele aqui me mandar. E só para a gente sentir a diferença e ver dentro dessa diferença do que o Felipe mostrou, que eu achei legal, eu nem tinha falado, ele que tomou a iniciativa, eu mandei uma imagem só para marcar um slide, mas eu construí aquela imagem em cima de um processo que eu vou mostrar para vocês agora, para chegar naquela fotografia, naquele tom, né, naquela luz. E o Felipe só pegou o mesmo personagem que eu fiz e colocou um outro prompt. Ou seja, ele não colocou nem detalhes, né, que ele poderia colocar para mudar a camisa, mudar o ambiente, mudar a luz. Não, ele só mudou uma menina branca por um menino preto. E, se vocês repararem, depois que eu botei lado a lado aqui, olha a fidelidade de luz, né, vindo dessa forma lateral. Olha a textura, olha o grão, né, olha a expressão dos dois. Provavelmente ele colocou só uma frase. E isso é o lugar. Isso não foi nem. A gente nem combinou, tá, galera? Mas isso aqui é uma puta aula já para a gente avaliar. Olha o lugar que a gente está hoje de ferramenta, né? Que você consegue pegar um frame, né? Colocar uma frase, uma pequena mudança e você mantém todo esse lugar. E o que que isso traz para a gente, né? O que que isso ensina para a gente? Que as ferramentas estão buscando cada vez mais consistência, principalmente consistência de personagem, consistência de produto. Só que ainda não tá essa mágica que a gente vê por aí, né? Essa coisa de apertar um botão já funciona. Tem muita coisa que entrega. Mas vocês vão ver hoje aqui, já que a gente vai colocar a mão na massa, que vai ter coisa que vai dar errado. Eu vou pedir coisa aqui e vai sair feio. Eu vou ter que refazer, né? Deixa eu só ligar aqui. Eu vou ter que refazer a imagem, vou ter que trabalhar mais no chat GPT. Então, por isso que é muito importante que a gente saia daqui hoje com esse olhar de workflow, etapa por etapa. E é por isso que eu abri aqui. Opa, deixa eu sair aqui. Que eu abri aqui esse documento, que vai ser um documento. A gente vai começar aqui organizando imagem. Então, para a gente começar, vamos voltar na primeira, né, nossa primeira aula de hoje, que foi corrido, teve Boninho, teve Felipe Silva, teve Sleiman, mas a gente setou aqui os nossos agentes, né? A gente aprendeu a construir um agente master, é um agente que ajuda a gente a criar agentes, né? E aí, galera, eu sei que muita gente perguntou sobre essa coisa do assistente, tem um slide explicando isso. Aquilo ali é muito para setar vocês como o mercado está diferenciando assistente e agente. Só que a gente já tem tanta coisa para aprender, galera.
Pode chamar de Cleusa. Tá tudo bem, galera. Ninguém aqui vai se tornar o especialista para programar, para fazer nada. A gente é criativo. A gente vai usar a ferramenta para outra coisa. Chama de Ricardo, chama de Cleusa, chama de meu amor. Pode chamar do que quiser. Eu trouxe aquilo ali para quando vocês forem impactados por um conteúdo ou outro, vocês saberem diferenciar, porque geralmente os agentes são automações, chatbots. Quando alguém entra num, que não é o nosso caso, que é a Bárbara que vai responder o WhatsApp de vocês, mas às vezes você entra no WhatsApp de uma marca, é um chatbot por trás. Isso é mais complicado a gente fazer. E nem é muito na nossa área de criação. Eu tentei aprender, fiz algumas coisas, mas eu não tenho aplicação direta na minha área. Talvez na Tiger a gente tenha algumas coisas, mas por enquanto a gente não tem ainda demanda para isso, porque a gente é mais voltado para a criação. Mas o próprio ChatGPT não chama de assistente, ele chama de agente, né? Quando a gente coloca aqui no explorar, ele chama de GPTs, né? Então ele te dá esse caminho para agentes. Quando você vai para o Gemini, ele já chama de outra coisa, chama de gens. Então os agentes, os assistentes, têm nomes, né? E ele pode variar de cada ferramenta. Aqui eu trouxe os dois que eu uso bastante, mas ele tem a mesma função lógica até. Então, quando eu chamar de agente ou assistente, fiquem tranquilos, a gente está falando da mesma coisa. Bom, a gente viu aqui, né, a primeira, só recapitulando, e dentro desse agente, a gente falou sobre de JSON XML, né? E o que é isso para a gente setar de novo? Galera, não é uma programação difícil, não é nada, é só um padrão para a gente organizar melhor a entrega desse agente. Eu posso abrir um agente e falar assim: você é um agente que faz avaliação de imagem. Eu posso abrir aqui um agente e escrever isso como instrução. Tá tudo certo, ele vai entender. Só que esse jeito de JSON, né, que são nomenclaturas técnicas, que é um tipo de programação, ele entrega melhor. E é fácil, você não precisa ser um programador. Hoje é tudo no coder, né? Sem codar, enfim, as pessoas chamam. Você não precisa ter uma especialidade de programação para você fazer, a inteligência artificial já faz. Então eu mandei para vocês um arquivo. Vocês vão pegar esse arquivo, vão construir os agentes em cima de vocês, em cima da demanda de vocês. Ah, Rafa, eu não quero criar agente. Você me empresta um agente seu? Claro, eu vou dividir os agentes com vocês. Vocês vão testar aí. Tá tudo certo. Mas eu posso dar uma dica, uma segunda dica de ouro hoje para vocês construam seus próprios agentes. Por quê? As atualizações que eu mostrei para você, que você vai ali ajustando uma coisa ou outra, só você vai fazer. E aí você vai ter um agente pessoal, só seu. O agente que eu dividi com vocês, quem vai mexer sou eu. Vocês não vão entrar ali na parte de configuração, não. Vocês só vão aqui entrar e pedir e ele vai te entregar do jeito que eu quero. Então é legal vocês testarem também essa parte. Porque daqui para frente vocês vão ver que a gente vai ficar batendo bola, né? A gente vai bater bola com a ferramenta, vai voltar aqui nesse agente. Vai bater bola com uma outra ferramenta, vai voltar aqui nesse agente. E aí, galera, eu vou listar aqui tudo que a gente vai fazer. Dentro dessa organização de imagem, a primeira coisa que a gente vai fazer é buscar que ideia que a gente vai trabalhar. Qual é a ideia? Bom, como eu falei para vocês, tem um jeito muito simples. Eu converso muito com o chat GPT. E eu vou dar essa dica para vocês. Não precisa ficar perdendo tempo escrevendo aqui coisa, aí você para, porque ele consegue organizar. O poder do chat GPT é usar bem as palavras. Então você tá, às vezes está com um pensamento, você está no carro, ou você está no Uber, ou você está em casa e você quer falar, fale com ele, porque ele vai organizar. Às vezes eu não sei nem o que eu quero direito, eu fico aqui falando e tal. Quando você faz isso, você tem o poder de ir soltando as suas ideias. É tipo um brainstorm. Ninguém chega num brainstorm para ter ideia de um filme e fala assim, putz, já resolvi. O filme começa assim, vai pro meio assim e no final é assim.
Não, a coisa vai evoluindo. Você chega numa semente de ideia, dessa semente você, né, começa a ver uma situação ou outra, aí dessa situação você, putz, aqui pode ser legal, aqui pode vir para cá e tal. Aí você perde um tempo gigante só para ter uma assinatura, para o teu filme ficar mais emocional. Enfim, isso quando a gente está falando de filme. Bom, quando a gente está aqui na inteligência artificial e a gente está em busca da ideia, tudo que a gente viu pela manhã, tá, galera? Sleiman, Felipe Silva, até o próprio Boninho. Qual foi o pensamento? Galera, ideia é nossa, só a gente tem intuição, só a gente se emociona. Isso daqui é só uma caixa de ferramenta. É fantástico, mas a gente precisa ter ideia. E aí, ter ideias é ter ideias, galera. Não tem essa, sentar e pensar e tentar mil coisas. Como aqui é uma aula, eu pensei, pô, que filme eu posso trazer para exemplificar o uso de inteligência artificial? E aí eu fui atrás de pensamentos e eu fazendo um brainstorm sozinho, até nem usando a máquina ainda. E de novo, ó, galera, eu vou ler o que eu anotei, porque isso aqui a inteligência artificial não faz, que é escrever, rabiscar, ter ideia, criar um RAF e depois você joga para cá para tirar o melhor dela. Então, essa parte de ideia não é mágico e não é para ser mágico. O que faz o nosso trabalho ser diferenciado é exatamente a busca do novo. Frase do Felipe Silva. Então, eu acho que essa busca a gente não pode perder nunca e jamais. Bom, digamos que vocês entraram aí, vocês criaram, né, o pai de todos os agentes com o que eu mandei para vocês. Então, assim, digamos que você já pegou aquilo que eu mandei para vocês e já construiu o seu agente master. E aí você coloca ali né, o desenho do exército que você quiser e você pode construir um copywriter, um redator, um agente redator. Eu fiz exatamente isso. Eu primeiro construí o agente, né, o agente master, o pai de todos, e depois eu trouxe esse carinha aqui, que é o redator. E quando a gente vai na parte de editar, aqui, ó, ele tem mais conhecimento, né? Tem mais arquivos. E aqui, galera, vocês podem ficar à vontade para colocar o tipo de arquivo que vocês quiserem colocar, desde que ele fale como um redator. Se vocês quiserem colocar um banco de títulos, alguns roteiros que vocês gostaram, coisas de Cannes, coisas. Tudo isso aqui é um conhecimento que você dá para ele. E se vocês olharem aqui, ó, a instrução deles, olha o que tem aqui. Exatamente o que eu mandei para vocês, aquele formulário. Só que aqui, ó, ele já está com papel, que é um criador de ideias, né? Eu mostrei para vocês hoje de manhã. Vocês podem fazer isso várias vezes para funções diferentes. Você pode ter um design de prompt, um diretor de cena. Eu vou mostrar para vocês cada um. Bom, no primeiro aqui a gente vai atrás da nossa ideia, antes da gente pensar em imagem, tá? Então eu vou ler aqui o que eu escrevi para ele, que foi uma ideia que eu tive essa semana, e eu, é claro, né, para a gente otimizar o tempo, a gente vai fazer meio Ana Maria Braga fazendo bolo, sabe? Quando ela tá ali batendo os ovos, joga farinha, aí do nada ela já tira do forno alguma coisa meio pronta. Eu vou tentar fazer um passo a passo, mas a gente precisa ver o pronto no final. E aí não é em 2, 3 horas que a gente faz. Esse filme eu até levei pouco tempo para fazer, né, que eu vou mostrar para vocês. E eu vou mostrar agora retroativo, passo a passo. E a gente vai fazer junto, vocês vão conseguir fazer. Esse filme eu levei umas 5 horas, assim. 5 horas. Eu fiquei, assim, focado em terminar ele no domingo passado. Só que eu vi que ainda faltavam uns ajustes, né? Só que, para não perder tanto tempo e focar no resto do conteúdo, eu vou deixar para fazer esses ajustes finos aqui com vocês. Bom, tô aqui no meu redator, vou ligar aqui um microfonezinho aqui embaixo, porque fica muito mais fácil. E vou ler os rabiscos que eu fiz aqui, tá? Vocês vão ver que tá tudo bem bagunçado. Cria um roteiro, e esse roteiro é sobre. Opa, deixa eu voltar aqui. Cria um roteiro de um filme. É sobre um senhor de uns 70 anos, bem fofinho e muito solitário. O filme começa, ele está caminhando numa praia deserta, num clima de inverno, o céu super acinzentado. Ah, não é verão. Ele observa algumas pessoas caminhando pela areia. Ele observa um casal abraçado.
andando perto do mar. Ele observa um pai e um filho brincando. Opa, deixa eu voltar aqui, galera, que eu acho que está tendo alguma coisa. Bom, vou voltar. O filme é sobre um senhor de uns 70 anos, bem fofinho e bem solitário. Começa o filme ele caminhando pela praia deserta, num clima invernal, céu cinza e não é verão. Ele avista um banco e senta bem reflexivo. Ele olha para o mar, bota a mão no celular, bota a mão na mochila, pega um celular e começa a gravar. Daí ele começa a lembrar de algumas pessoas e avistá-las na praia. Ele vê um casal andando pela praia de mãos dadas. Ele vê um menino, um pai, uma mãe e um cachorro brincando. Ele também olha uma menina com um olhar bem triste e reflexivo olhando para a praia. Essas imagens, elas se fragmentam assim que ele acaba de ver, como, como se fossem pulverizadas. Ele respira fundo, guarda o celular e volta caminhando para casa. Chegando em casa, ele abre a porta e a gente vê uma casa bem simples e vazia. Ele senta para comer sozinho e a gente consegue avistar uma televisão desligada. Corta, ele já acorda de manhã cedo, ele olha o celular com uma cara de desapontamento. Nesse momento, toca a campainha e ele faz uma cara de surpreso. Ele caminha até a porta, atende e são as pessoas que ele imaginou na praia. Ele então olha para todo mundo e se emociona. Corta, estão todos agora sentados em uma mesa de Natal, compartilhando a alegria de estarem juntos. Assina que em 2026 o maior presente seja estar presente. Assina Tiger. Bom, ele vai transcrever esse roteiro, essa ideia. E por que que eu trouxe esse olhar mais emotivo, profundo? Porque a gente está no final do ano, né? A gente quer tocar mais o coração das pessoas, a gente quer falar sobre conexões reais. E claro que eu peguei aqui, né? Eu apelei para um personagem velhinho, solitário, né? Enfim. Mas é o jeito da gente exemplificar. Não estou entrando em critérios aqui sobre ideia, mas é um filme que eu gosto, porque eu gosto de coisas mais emocionais. Bom, ele transcreveu aqui e vou colocar no meu agente para ver se ele organiza para mim. Vamos ver como é que ele vai organizar, né? Com base no material que forneceu. Título: O Presente Invisível. Conceito: mesmo quando achamos que ninguém está ouvindo, nossa presença pode tocar quem mais precisa. Um filme sobre saudade, esperança e reencontro. Copos, resumo executivo. Ok. Ele dá aqui quase que uma organização. Sim, estruture com as cenas. O filme é sem falas. É bom a gente falar sempre o que a gente não quer para a inteligência artificial, porque senão ela vai te entregar. Bom, ele colocou aqui cena da praia. ah, ó, deixa eu ver quantas cenas ele vai colocar. Cena 5, cena 6, cena 7. 7 cenas. Acho que dá pra gente setar. No primeiro que eu construí, eu botei 10, mas aqui já dá para ter um olhar legal. Então, o que que a gente vai fazer a partir disso, né? Vamos no nosso workflow. Temos a ideia. Então, vou botar aqui filme. Deixa eu ver o nome que ele deu. Ah, Presente Invisível. Tá legal. Então, a gente vai fazer. Não estou entrando em critérios, tá, galera? Bom, vamos agora para o B. O que que a gente vai fazer no B? Procurar moodboard, referência fotográfica. Eita. Então, aqui que começa a brincadeira mais gostosa, que é o nosso trabalho, o nosso olhar. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu sempre gosto
de imaginar um redator ou uma redatora fazendo esse workflow. Por que eu falo isso? Porque para um diretor de arte é muito mais fácil você dominar ali. Deu ruim, você abre o Photoshop, você olha, você tem recurso. Aqui eu quero alinhar as expectativas, tanto para diretores de arte e diretoras de arte, quanto para redatoras e redatores. Porque eu acredito muito que essa é a evolução. Esse é o Zóia, esse é o polvo, né? O redator conseguir fazer isso. Isso é a beleza da ferramenta. Então, a gente vai tentar fazer o máximo, né, de etapas sem abrir Photoshop, sem tentando fazer aqui escrevendo mesmo. Beleza. Quando a gente vai em mood board, né, que isso é uma etapa bem importante da gente achar o look and feel do filme, a nossa cara, qual vai ser a fotografia do filme, o que a gente vai trazer aqui da maior referência que a gente tem na nossa vida? É o nosso aprendizado, é a quantidade de filmes que a gente já assistiu, é o que já encantou a gente, é o que traz recordações boas. Por isso que eu falo que todo criativo ele aprende todo dia. Ele vai no cinema, ele está aprendendo. Ele vê uma série no Netflix, ele está aprendendo. Então, quando eu tenho um filme desse, que eu já dei uma descrição para ele, que é uma descrição, né, um pouco mais triste, mais solitária, ele tem um ar emocional ali por trás, já me vem alguns filmes na cabeça. E aí tem algumas ferramentas que vão ajudar a gente nessa busca. Eu vou apresentar algumas que eu uso, tá? Bom, a primeira, galera, é o bom e o velho Pinterest. Qualquer criativo que não tenha um Pinterest hoje está perdendo tempo, porque é uma ferramenta gratuita. Acho que todo mundo, espero que todo mundo tenha, que aqui vai te trazer pedaços de ferramenta. Às vezes você vai achar um filme aqui, filme, foto, deixa eu ver aqui um fotógrafo aqui. Ó, tem uma galera que já tem mood board, que dá para você pegar coisa, né, pegar estilos, e aí você vai salvando em pastinhas. Então essa aqui é a ferramenta número um. Por quê? Ela é gratuita. Você pode encher ali seu mood board. E aí eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer esse mood board para ele ficar coerente. Uma outra ferramenta também, ela é paga, mas ela tem a versão gratuita, que eu gosto muito, é o Cosmos. Porque ela tem um olhar de Pinterest, né? Você pode salvar pastinhas, mas ela tem uma coisa mais refinada, mais craftada, né? As fotos são mais são, são, são mais estilosas assim, tem coisas mais interessantes. O Pinterest tem de tudo, né? Então essas duas aqui você já consegue trabalhar de forma gratuita. Agora, se você quer investir em algumas ferramentas que vai salvar o seu dia a dia, e quando eu falo investir, galera, eu sei que, pô, dinheiro tá difícil de ganhar, é muito para você colocar para dentro de um freela que você vai fazer, ou se uma agência pergunta para você, pô, qual ferramenta aqui que eu posso trazer aqui para você trabalhar melhor? Ou perguntar para o seu diretor de criação, pô, por que você não compra essa ferramenta aqui para a equipe, para a gente ter, né, mais insumos aqui na hora da gente buscar referência, moodboard? Porque isso aqui ajuda muito a alimentar as ferramentas, né, alimentar a inteligência artificial. E aí são várias que você pode pagar. Eu separei algumas aqui. A primeira é esse. Vocês vão receber isso, tá, galera? Não precisam perder tempo anotando, não. É o Shoot Deck. Ela é paga. Eu já usei, mas ela é tipo quinto lugar, assim, no meu ranking. É o Frame 7. Essa aqui já tem coisas mais legais, tem GIF. E você já começa a ver umas fotografias mais bacanas, estilos de cor, né? Ó, tem umas fotografias aqui que já poderia ser para o nosso filme do velhinho. E uma outra aqui, que é uma ferramenta quase que de estudo também, ela não só ferramenta de buscar referência, é o iCandy. Essa ferramenta aqui, para quem não conhece, ela, além de ter muita imagem bacana, e é gratuita, tá, galera? Aqui, ó, aqui em cima, ele tem todas as nomenclaturas de fotografia, de cinema. Então, digamos que eu quero um dolly zoom, que é aquele zoomzinho que o personagem fica parado, né? E vem aquele zoomzinho só no fundo, no background. Você clica aqui e ele funciona como uma espécie de filtro
para esse estilo, né, de fotografia. Então você pode pesquisar vários. Tem coisas aqui que eu nem conheço, assim. Ah, deixa eu ver se aqui. Ah, reflexos, né? Que é você em espelho e tal. Mas, por exemplo, tem paralaxe. Você tem uns exemplos aqui de paralaxe, que são essas movimentações. Então, aqui é legal, até para a hora de você refinar o seu prompt. Você entrar aqui, estudar, olhar, pô, eu quero uma transição. Você vai fazer isso no filme todo? Não, às vezes é só uma transição, é uma cena que vocês vão colocar e ele já vai funcionar. Bom, aqui essa parte de referência. E agora eu vou chegar na ferramenta que eu mais uso, e ela é paga, mas acho que ela tem uma versão de teste, enfim, que é o Flim. Ele tem, inclusive, inteligência artificial aqui dentro. Tem um Nano Banana, que eu vou falar um pouquinho do Nano Banana. Ele já tem aqui dentro, então você pode buscar. A busca dele é muito avançada, a ferramenta de busca. Às vezes você quer uma coisa muito específica, você quer um pé pisando na grama. Você coloca aqui em português, pé pisando na grama. Ele vai arrumar um jeito, ó. Ele te dá. E aí só vem coisa linda. Às vezes vem coisa de cinema, coisa de propaganda. E o filtro dele é muito legal, porque você pode escolher só vídeo, o tempo do vídeo que você quer, ele vai até 6 segundos, né, que é só um cortezinho. A cor, né, se eu quiser uma coisa mais amarelada aqui. Enfim, é uma ferramenta incrível, assim. Eu gosto, eu investi porque como eu trabalho muito com isso, para mim é uma fonte. E aí vamos voltar para o nosso mood board. Como é que a gente vai fazer o nosso filme, né? Eu vou setar aqui um filme que eu gosto muito, muito, que tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje, que é o filme referência Her. Sei quem não assistiu ainda, eu li uma coisa sobre esse filme, que é a história do Joaquin Phoenix, né, que se apaixona pela inteligência artificial com a voz da Scarlett Johansson. Eu li uma frase muito boa que é o filme de terror mais romântico já feito na história. Porque é um filme, né, que ele prevê o futuro, mas é muito sobre isso que a gente está vendo. Mas a gente vai ter um olhar aqui muito mais voltado para fotografia, tá, galera? Então eu vou colocar aqui Her para ver se ele vai buscar. Ele vai trazer coisas parecidas, moods parecidos, né? Ah, tá no filtro aqui, eu vou tirar os filtros porque eu quero imagem estática. Olha, ele traz uma fotografia meio que nesse universo. Só pelo nome do filme, e aí eu falo sobre referência. Você vê que a própria ferramenta já busca isso, né? Ó, aí aqui eu achei ele. Cliquei nele, tá aqui o diretor, né? Você pode entrar. Se você clicar no filme, ele já vai buscar aqui paleta, todas as cenas. E aí eu vou buscar aqui. Por isso que é bom você ter essas ferramentas, porque às vezes você pega do mesmo filme. Quando eu gosto muito do filme, ele não está nas ferramentas, o que que eu faço? Tiro print de cena que eu gosto. Print mesmo, printo a tela. E aí vou salvando uma pastinha. E aqui, ó, vou salvar uma cena de dia, vou salvar, vou salvar um close aqui, um portrait um pouco mais fechado. Vou salvar também um plano aberto. Vou salvar um, um plano aqui mais à noite, mais escurinho. Então, assim, eu já estou aqui, ó, baixando o que vai conduzir a minha fotografia. Ó, isso aqui está interessante. Deixa eu ver uma outra aqui. Essa aqui que ele deitado, ó, que tem uma luz legal no cabelo dele, ali no cantinho. É, essa daqui também tá bem legal. Eu acho esse filme de fotografia, assim, um dos meus preferidos. Color code. Você vê que tudo casa, a roupa dele com um sistema operacional. Isso tudo, galera, é o nosso olhar. Não tem nada automatizado aqui. Até agora, a gente não ficou pedindo coisa para ela, a gente está organizando o que pedir.
Aí sim a gente vai criar uma consistência, né? Ó, deixa eu pegar essa daqui também que tem umas cores legais. Bom, tem o número certo, né, para eu ter essa pastinha? Não tem. Mas é bom, né, você ter ali uns 10, 12 frames, exatamente com esse olhar de setar todo esses ângulos, né? Deixa eu ver aqui. Bom, deixa eu abrir aqui a pastinha para vocês olharem até como eu organizo aqui. Bom, vou abrir aqui a outra, que é a Filme Conexões. Depois eu vou mostrar como é que eu organizo, tá, galera? Isso aqui é bem interessante para a gente não se perder. E vou colocar aqui, ó, uma pastinha chamada Moodboard. Beleza. Coloquei ela aqui, peguei o Her, joguei para cá. Beleza, galera. Vamos lá no nosso C. Estamos avançando, hein? Agora a gente volta ChatGPT para criar prompts das cenas. Vamos voltar aqui no ChatGPT. Eu vou criar uma aqui só para a gente, porque eu esqueci de avisar vocês, mas no calendário lá tá dividido à tarde, né? Primeira parte aqui a gente vai focar em imagem, como a gente faz imagem. A gente não cria um vídeo consistente se a gente não criar a imagem primeiro. É bom a gente setar bem isso, tá, galera? Ah, eu posso criar um vídeo direto, colocar um prompt, jogar lá, ele vai cuspir um vídeo para mim? Pode. Mas se você quer construir um monstro, né, você quer fazer um protótipo de um filme, um comercial, seja ele para qualquer coisa, para propaganda, para cinema, você tem que ter uma consistência. Né? Ele tem que estar com a mesma fotografia, o mesmo personagem, a mesma luz, porque senão vai ficar um emaranhado de coisa. Então é muito importante esse processo de você fazer primeiro as imagens para depois você animar, né, as cenas. Mas, galera, não vamos esquecer em momento nenhum. Ideia, galera. Qual o nome desse workshop aqui? Ideia. É claro que a gente usa inteligência artificial, mas é ideia. A gente não pode esquecer que a gente precisa ter ideia primeiro. A gente tem que. Vocês viram que eu nem refinei o roteiro, mas no nosso próximo estágio, Ana Maria Braga, ele vai estar um pouquinho refinado e vocês vão ver a diferença dessa entrega, né? Do jeito que eu refinei. Então vamos lá. Vamos pegar a primeira cena aqui, que é a cena da praia deserta. Ah, vamos voltar no workflow aqui. Na Rafa, verdade, vamos. Oi? tem uma pergunta aqui da Marina. Dá uma olhada no chat. Pode falar que eu não. Eu tô Se com o meu muita tela cliente tem aberta. uma paleta de cores específica, eu preciso trazer isso no Mood ou dou preferência para luz, enquadramento e depois direciono a IA para corrigir? Ótima pergunta. O que você pode fazer, a gente vai lá na parte de mood, a gente vai mesclar coisas do seu cliente com luzes de fotografia que você gosta. Eu vou fazer um exemplo disso também. Aqui a gente está no filme, mas eu vou fazer um de produto. E a gente pode pedir também na ferramenta. Eu vou mostrar isso. Você pode alterar a cor, mudar a paleta de cor. Então você consegue mesclar a luz e mudar, deixar com a paleta com a cara do seu cliente. Se for Itaú, por exemplo, que eu fiz bastante, ele fica tudo mais alaranjado. Só que se eu achei uma coisa que é lindo, como os frames de Her e é vermelho, eu consigo alterar esses detalhezinhos. Mas eu vou mostrar. Primeiro de tudo aqui que a gente está falando de filme, vamos achar o nosso personagem. Criar a foto do personagem. E aqui, galera, é um olhar de. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu pegar o próprio. Estou fazendo um brainstorm, tá? Aqui é minha dupla. Qual agente que eu tô? Redator. Crie
uma descrição. Crie uma descrição para o nosso personagem de 70 anos. É um velhinho fofo, que ele usa roupas mais velhas, sempre com um ar muito solitário e muito triste. Bom, você vê que eu estou no meio do roteiro para ele entender, pedir uma coisa específica. Olha, ele deu até o nome, seu Antero. Não gostei do nome não, mas vamos aí. Ó, descrição física, comportamento, casaco de lã marrom surrado, pequenos remendos visíveis, inspiração estética, uma alma invisível na multidão. Pô, bom pra caramba. O que que eu vou fazer com isso daqui? Vou copiar. Você vê que eu nem estou refinando, hein, galera? Trabalho preguiçoso, como Jesus Lema, mas só para a gente ganhar tempo. E vocês verem como é que só isso aqui já funcionaria. Eu vou aqui, ó, no meu segundo agente. Lembrando, a gente foi lá no Pai de Todos e vou usar aqui, utilizando o segundo agente, Image Creator. Depois isso aqui vai organizado para vocês, é só para a gente ir fazendo a nossa bula. Tá vendo aqui, ó, Image Creator. Coloquei aqui, ó. Já estou em outro lugar. Quando a gente vai aqui, rapidamente, para editar o chat, ó, tem um dicionário audiovisual, que eu boto o quê? Eu boto nomenclaturas técnicas, para eu não ter que ficar descrevendo isso. E aqui, galera, de novo, a mesma estrutura JSON que eu mandei para vocês. Só que aqui, ó, na descrição, agente especializado na conversão de prompts. Esse trabalho é mecânico que a gente tem que fazer para construir. Né? O que vai diferenciar são os conhecimentos e quanto a gente vai usar. Quanto mais a gente usar, melhor ele vai ficando. Então, beleza. Vamos lá. Crie um personagem. Não. Crie um prompt com essa descrição de personagem para o... Posso até colocar a ferramenta que eu vou usar, Mid Journey. E vou colar aqui. Tudo aqui, aquele brainstorm que eu peguei lá com o meu redator. Por quê? Ele já entende o filme que eu quero. Então ele trouxe os exemplos aqui bem legais e com umas referências bem boas. Ó, ele fala aqui, já coloca em inglês. Isso eu pedi para ele. Lá no agente eu coloquei para escrever em inglês, porque ele consegue já me entregar aqui uma coisa muito pragmática, com um número de tokens ali ok, né, de caracteres, para também não criar um prompt enorme, mas já com um olhar estético. E olha a quantidade de informação que eu dei para ele, ele conseguiu sintetizar. Bom, quem tem dificuldade com inglês, galera, sem vergonha nenhuma, Google Tradutor, para não gastar token no chat GPT. Taca ali aqui e dá uma revisada, se você quiser mudar alguma coisa. Homem idoso, estatura média, compostura ligeiramente curvada, corpo magro, movimentos lentos, deliberados, rosto marcado por rugas profundas. Olha a riqueza de detalhes. Inspirado em David Lynch. Pô, bom demais, cara. Beleza. Construímos o nosso personagem. Rafa, Oi? temos acho que duas perguntas legais, uma complementa a outra. A primeira da Priscila, as duas são da Priscila, na verdade. O tamanho do prompt faz diferença? E o prompt ser em inglês, o resultado fica melhor? Ótimas perguntas. Tamanho não é documento no prompt. Vai depender de várias coisas para o prompt te entregar de um jeito, do jeito que você quer. Quanto mais detalhe, melhor. Detalhes redundantes, ele vai ignorar. Ou seja, só vai gastar mais tokens. Às vezes você vai pedir assim, uma menina sentada num quarto com uma luz batendo na lateral.
Você não vai descrever a cor de cabelo, a roupa que ela tá, não vai fazer nada. Ele vai entregar sozinho. Se você descrever, ele vai te entregar. Prompt é controle. Você tem controle da imagem. É tipo um fotógrafo. Você está aqui com a sua câmera, você está vendo uma cena. Você viu duas pessoas e um pássaro passando no meio das duas pessoas. Se você clicar rápido, você teve intenção de fazer aquilo. Né? Pegar um pássaro passando no meio das duas pessoas. Se você largar o dedo e ficar ele vai te entregar coisas meio aleatórias. Então, quanto mais detalhe do prompt, mais controle você tem. Né? Seja grão, seja um monte de coisa. O Mood, eu vou mostrar para vocês agora, ajuda muito a você controlar, né? A você ter esse tipo de controle. Em inglês, ele entrega mais. Por que ele entrega mais? Por conta de banco de dados, galera. Aí é simplesmente o inglês ganha do português, que ganha do russo, que ganha do japonês. Tu imagina o mundo inteiro coloca prompts, alimenta as big techs com dados em inglês. Então você tem muito mais recurso. Se você escrever em português, vai funcionar, ele vai te entregar alguma coisa, né? Mas em inglês você tem mais possibilidades. Então não custa nada perder um tempinho e é de graça, né? No próprio Google Tradutor, traduza. Ou já crie dentro do seu agente, né? Peça para ele ali como diretriz para ele criar alguma coisa em inglês. Ele já te entrega o prompt em inglês, tu vai copiar e colar. Mas são perguntas que todo mundo tem. É bem comum. Bom, vamos ao mood board. Ferramenta. Vou colocar sempre as ferramentas, tá? Mid Journey. Journey. Faltou um. Galera, agora a gente vai começar a falar sobre ferramenta e o assunto vai ficar muito doido, né? Porque com certeza tem gente aqui que usa pra caramba. Tem várias ferramentas. Eu até deixei algumas aqui já abertas. Ah, Mas, oi. eu vou te interromper de novo. É que eu acho que tem perguntas aqui que são importantes. Por que que você está usando a versão 4 do GPT, por exemplo, no Agente Copy? Como que a gente faz isso? Como que você decide qual versão você vai usar para cada coisa? Aqui tá o 5 no Isso, Magical mas no Creator. Copy você usou o 4. Deixa eu voltar aqui. Ó, eu deixei ele setado porque eu estava testando a entrega dele. Mas eu vou colocar no 5 de novo. O que eu tinha mostrado para vocês no outro slide. Eu gosto de ficar testando as entregas nas versões anteriores, para ver se ele supre alguma coisa. Porque é um jeito, como eu trabalho muito com isso, e a equipe da Tiger também trabalha, todo mundo trabalha dentro desse ecossistema, eu gosto de ter o olhar de economizar mesmo. Eu sou meio mão fechada com um token. Apesar de assim, cara, a gente paga, a gente nem consegue calcular. Eu gosto de usar mais. Mas eu também, não é só pela grana. Eu gosto de ver o tipo de entrega. Eu fico testando. Então eu vou trocando os agentes. Mas assim, eu recomendo deixar no 5 porque o 5 enfim, é o mais avançado, é o que a galera mais usa. Às vezes eu testo ali só para ver como é que é. Acho que ele estava aqui porque eu deixei, mas já troquei aqui e já voltei. Eu vou jogar de novo aqui. Ele vai entregar melhor, né? Porque tem o 5 é uma máquina melhor, mas é mais por teste mesmo. Agora, se você usa, Bah, pode mutar aí, que está dando um eco aqui, por favor. Agora, quando você usa para determinadas coisas menores, seja mandar mensagem de texto, WhatsApp, coisa assim, revisar um texto, aí você pode usar o Nano, que ele não vai gastar quase nada de token. Bom, mas você pode trocar por aqui, tá? Vocês podem testar também. Ferramenta é um grande teste, galera. É um grande teste. Quanto as mais antigas gastam menos. Então é bom você ir testando só para ver. Mas deixa no 5 que tá tudo certo. Usar a tecnologia. Bom, vamos colocar aqui que a gente vai agora para o Mid Journey. E vamos começar a falar de moodboard. Como eu estava falando antes, a gente vai ver
né, que temos algumas ferramentas. Quando eu falo algumas, são centenas de imagens. Por que o Midjourney, né? Por que eu gosto de usar o Midjourney? Porque, assim, para mim, ele é a entrega mais próxima, principalmente por conta da ferramenta de moodboard, que ele respeita bem, vocês vão ver aqui, e ele chega mais próximo de frames de filme. Quando a gente vai animar em outra ferramenta, ele entrega bem, assim. Então, a gente vai ver aqui, eu quero muito que vocês prestem atenção, que a gente vai usar ferramentas casadas. Por isso que não é sobre uma ferramenta X ou Y, é sobre o nosso processo, como a gente vai fazer. Se você quer usar esse processo aqui, tirando o Midjourney e usando o Visual Electric, que é uma ferramenta bem legal também, só que para mim é mais limitada em termos de entrega, você pode usar. Inclusive, ela está até aqui, eu vou mostrar ela para vocês. Estava fazendo uma coisa aqui para cerveja Império, ela tem canvas, tem, enfim. Mas vamos focar no Midjourney. Eu vou mostrar cada uma das ferramentas, mas o Midjourney vocês vão ver que é uma ferramenta fantástica. Ainda mais a versão 7 agora. A versão 7 está incrível. Algumas dúvidas que a galera tem. Ah, tem que usar no Discord? Galera, não precisa usar no Discord. Usa direto aqui midjourney.com. Muito melhor. Você não precisa ficar colocando um monte de parâmetro, né? Que antigamente você tinha que digitar ali até a largura da imagem. Aqui está super intuitivo, eu vou mostrar para vocês. Bom, a gente tem aqui o nosso prompt. Deixa eu ver se ele ainda está aqui. Prompt para o Midjourney. Vou copiar. Só clicar aqui que ele já copia. E antes, só deixar aqui copiado, mas antes da gente colar o prompt aqui, a gente vai dar uma passeada rápida, tá? Bom, quando você clica aqui, ó, na parte direita, tem alguns parâmetros, né? Aqui é o que a gente mais vai usar, que é o parâmetro de tamanho dele, largura. Então, para cá para a direita, ele vai ficando cada vez mais horizontal, né? Tem o 16:9, que é o mais comum. Para filme, eu sempre gosto de deixar 2:1, assim, ele é mais achatadinho, assim. Mas filmes mais modernos, 6:5 ou 4:3, né? Mais quadradões, é bem legal também. Quando você vai para a esquerda, ele vai mais pro vertical. Então, eu quero fazer um stories, alguma coisa assim. Galera, muito fácil, né? Parece isso aqui ferramentinha de brinquedo de criança. Essa parte aqui de estética, eu costumo, principalmente aqui em Estranheza, eu costumo sempre deixar no zero, principalmente quando eu vou colocar no mood board. Por quê? Aqui ele vai interpolar mais a tua imagem, ele vai trazer mais estranheza, né? Como o nome já diz. Ah, então, como eu quero deixar bem fiel ao mood board, eu deixo ele no zero. O estilo ele vai deixar mais fantasioso, ou mais, né, ou mais fiel, né, à realidade. Então, quanto maior, mais estiloso, fantasioso ele fica. Né? Então, deixe sempre no 100. Mas você pode variar, isso depende do que você quer. E segundo, a variação. Eu deixo sempre aqui no 5, porque se você aumentar muito, se você pedir aqui, ó, a gente está com 4 variações. Ele vai trazer uma diferente da outra. Então eu deixo no 5 para ficar uma coisa meio igual, assim, né? Que muda só um detalhe ou outro. HD, aqui no Speed tem o Relax, Fast ou Turbo. O Turbo gasta mais crédito, né? O Fast eu sempre deixo porque ele entrega numa velocidade. E o Relax ele demora, ele gasta menos crédito, né? Ele vai. Vamos deixar no Fast aqui para ver. E aqui, ó, assim como o Photoshop, ele tem as versões, né? 6.1, 6. Isso também você pode testar e variar. O 7 está bem legal. É claro que a gente vai usar no máximo, mas se você quiser testar, tem coisa no 7 bem legal. E aí, aqui do lado esquerdo, né, que são as ferramentas, tem uma coisa muito legal e nova, já na versão 7. Tem a parte de editar, que a gente não vai entrar nisso agora. Tem a parte de personalizar o seu Midjourney. Então, assim, você vai entrar aqui e ele vai te dar imagens para você ficar escolhendo. Você vai ficar escolhendo 100 imagens, clicando na que você gosta mais. É bom você fazer isso até para ele aprender o seu gosto, coisas que você quer de imagem, porque ele vai te entregar tudo. Imagina que você trabalha com ilustração, só quer ilustração. Você vai clicar só em ilustração. Quando ele vem aqui no explorar, que são essas imagens aqui, ó, ele vai te entregar em cima do teu gosto pessoal. No meu caso aqui, eu boto muita fotografia, realismo, né? Claro que tem umas coisas fantasiosas, mas a maioria é fotografia. E aí aqui, ó, você pode escolher o que tem tá, as melhores imagens do dia,
né, com o maior número de likes. Aqui é muito legal, ó, porque você pode criar sua pastinha de like. Você vai dando like, ó, e aqui são coisas que você gostou. Porque aí você clicou nela, você pode até estudar o prompt dessa imagem. Então, esse lugar aqui é um lugar meio para você estudar, para você olhar, né, referência. Agora a gente vai no mood board, que é esse últimozinho aqui. Galera, como eu falei, não é um workshop de ferramenta. Quero que vocês olhem a ferramenta em si, mas imaginem aqui a gente está projetando uma produção de um filme. Então, o olhar estético, a busca estética, não é sobre, eu tenho uma ferramenta aqui que ela faz isso, faz isso. Ferramenta para facilitar a nossa vida. Mas a ideia e o olhar estético tem que ser nosso. Bom, entrei aqui no moodboard. Eu já tenho alguns aqui. Eu tenho outros perfis, né? Eu tenho vários perfis. Aqui eu coloquei muito para mostrar para vocês. Inclusive já tem até o do HUD aqui. Mas eu vou começar do zero. Então eu vou clicar aqui em New Moodboard e você vai ter três opções. Primeira opção, você vai buscar do seu computador para colocar as imagens ali. Eu prefiro fazer isso, salvar no computador pastinhas, deixar organizado e subir aqui. Ou você pode pegar um link direto. Você não precisa nem baixar no seu computador. Pega o link de uma imagem ou de várias imagens e joga aqui. E já está beleza. Ele vai entender. Ou adicionar da galeria, que são imagens que você já criou. E você pode colocar aqui. Né? Usar o próprio Midjourney para retroalimentar eles com o moodboard. Então vamos aqui. Lembra que eu fiz a pastinha do Her no moodboard? Vou pegar ela e vou clicar. Cliquei. Ele vai demorar um tempinho para subir. Não é muito, não. Faz esse upload. E aí você pode dar o nome dele aqui, ó. Ideia Workshop Photography. Dei o nome para ele. Agora, galera, que a coisa fica muito legal. A gente vai aqui, ó, em criar. Não, deixa eu voltar primeiro para o moodboard. Ó, vamos lá, só para a gente não esquecer de anotar a nossa bula. Deixa eu ver. A gente viu parâmetros. Caramba, muita tela aqui, gente. Por isso que tá metros. É, qual outro que a gente viu? O Explorer para a gente estudar. E moodboard. Beleza. Bom, nesse passo a passo aqui, você já tem, pelo menos quem nunca mexeu no Midjourney, você já tem um olhar aqui. Só com essas ferramentas. Tem muita coisa ainda que eu vou passar rápido aqui só para vocês ficarem, mas aqui é futucar, galera. Então, lembra que a gente tinha o nosso prompt aqui, que ele já não serve mais, vou copiar de novo. Vou colar ele aqui na parte de cima. E agora tem um negócio muito legal para a gente usar o moodboard. Sempre que a gente vem aqui nessa pastinha, ó, aqui tem uma de futebol, tem uma Mobs, que é um cliente nosso, Game of Thrones, né, Gente, também que é outro cliente, Amigos, Spaten. Você pode ir criando várias. Você vai clicar aqui, ó, nesse quadradinho e olha o que apareceu aqui no prompt, ó, um código. Esse código, ele é como se fosse uma identidade do moodboard. Ele vai seguir aquele padrão. Então eu vou pedir aqui, ó, com o moodboard, ele já está criando. Eu vou colar de novo o prompt sem o moodboard e vou pedir para ele. Só estou gastando crédito aqui só para mostrar para vocês a diferença. Mas se eu quiser aqui, ó, colocar um padrão com essas fotografias aqui mais voltadas para futebol, ele já me dá um outro código e eu vou colocar também. Vou fazer esses três testes.
Ó, o primeiro foi com Her, ele aparece aqui, né? Ele trouxe alguns velhinhos. Tô achando meio jovem, acho que eu vou botar até mais. Aqui, no cru, você já vê. Aqui tem, acho que é até respondendo a pergunta que fizeram. Mesmo sem a gente colocar o moodboard, eles já entregaram umas imagens bem interessantes. Quando eu falo interessante, é porque está com uma luz dramática, está com um fundinho desfocado, né? E tá com uma luz ali legal, não tá tão marcada, mas tá legal, mas tá bem inverno, tá com uma expressão bacana, tem uma coisa bem legal. Mesmo sem a gente colocar moodboard. Por que isso? Porque o prompt tá com muito detalhe. O prompt controlou a imagem. Se eu boto ali só, quero um velhinho de 70 anos fofinho, eu vou colocar aqui para a gente ver. Velhinho de homem velho, 70 anos, fofinho. Ah, e aqui, por último, do futebol. Ó, o mood futebol. Ele é mais azulado. Esse aqui tá muito andarilho. Acho que ficou muito triste. Ó, eu não controlei, não dei detalhe. Ele foi ali no, na ilustração, ele colocou o que ele quis. Por isso que é importante a gente ter controle do prompt, para a gente otimizar não só os nossos créditos, mas otimizar a nossa entrega final. Bom, eu ainda não cheguei. Eu ainda acho que a fotografia do Her é o melhor, mas eu ainda não cheguei lá. Então eu vou voltar aqui na nossa bula e vou botar o Ezinho de refinar o prompt. Ajuste esse prompt. O velhinho não precisa estar com cara de triste. Pode ser um portré mais inspirador, mas ele precisa ser mais velho, com 80 anos. Bom, fiz um ajuste aqui só para ver. Por quê? Eu tinha colocado triste, acho que ele ficou muito triste. Coloquei aqui em português. E vocês viram que eu falei de um jeito quase com brother. Sentado na mesa do botequim, vamos pedir um prompt. E aí, ó, ele já organiza para mim. Vou copiar aqui. É claro que para quem não consegue ler e conferir, é bom você sempre colocar na tradução para você ver ajustes ali. Olhos calmos, pensativos. Né? Bom, acho que é isso. E vou colocar aqui de novo, passo a passo. Vou lá no moodboard, só para a gente pegar aqui, ó, e colar. E clicar nesses quadradinhos. Apareceu. Beleza, Rafa. Toda hora eu vou ter que ficar aí colando e colocando esse código. Não é meio chato isso? É um pouco. E aí, para facilitar mais a vida, o Midjourney veio com uma ferramenta bem legal, que é isso aqui, ó. Vou apagar. Vou aqui na parte de criar, onde a gente trabalha, né? Que tem todas as coisas que a gente vai fazendo. Tá vendo esse pezinho aqui, ó? Quando você clica nele, você deixa pré-determinado o seu mood board. Tá vendo que ele está selecionado? Ó? Tá até com dois. Você pode colocar três, quatro. Ele vai fazer uma mistura de fotografias, de mood boards diferentes, né? Eu vou deixar aqui só o Her, o primeiro, porque tem bem mais, tá? Mas é o mesmo filme, tá, galera? E vou deixar ele presetado aqui. Ou seja, por que que isso aqui facilita a vida? Porque imagina se eu estou botando cena a cena, eu já deixo aqui, eu só vou copiando e colando os prompts. E aí eu não preciso entrar lá, clicar naquele quadradinho. Ele já sabe que eu quero o esse profile aqui, ó. Tá vendo que parece aqui embaixo, do lado da versão 7? O Her.
Então, isso aqui facilita muito quando a gente está fazendo storyboard, né? Facilita muito essa construção. E aqui, galera, é tentativa e erro, tá? A gente vai até chegar num resultado que agrade a gente. Para vocês terem ideia e para a gente andar, eu testei algumas vezes o personagem. A primeira vez que eu testei, ele trouxe um personagem bem legal e com uma textura bem boa, e em cima de prompts muito parecidos. Ó, acho que tá legal, tá num caminho. Ele deu esse camisa xadrez, essa boina também. Mas, entrando no Ana Maria Braga, eu vou chegar aqui no, no prompt que eu tinha feito. Nossa, é chão, hein, galera? Tô até dando uns spoiler. Eu cheguei nesse cara aqui, ó. Vê o que vocês acham. Quando eu bati o olho nesse, falei, putz, esse é o personagem. Esse é o cara que eu quero fazer. Comentem aí no chat o que vocês acharam. Exatamente, eu estava com esse na cabeça. E isso, lembrou, Oliveira, tá bom. E isso, galera, é muito bom quando a gente acha esse personagem. E aí o que eu pedi para ele fazer? Eu pedi, bom, achei esse personagem, já baixei aqui, para ele me dar outros ângulos. Ó, e olha as tentativas. E aqui esse cara aqui já tem um ângulo legal, né? Que ele está mais de frente. Aqui, ó, ele faz uma sombrinha. Você vê que o personagem começa a ter uma consistência, apesar da roupa estar diferente. Mas para mim o retrato do homem é esse daqui. Esse daqui tá bem, bem legal. Beleza, galera. Vamos voltar agora para a nossa bula. Achamos o personagem. Ô, caraca, essas telas eu não estou conseguindo ver. Achamos o personagem. Estou só colocando passo a passo aqui. Antes da gente voltar aqui, porque esse aqui vai ser a base do nosso filme, e vai ser bem legal, vocês vão ver, prometo. A gente vai voltar um pouquinho ainda em moodboard, porque aqui a gente está falando ah, de edição ainda. Ó, o pessoal já está adiantado aí, vou chegar nessas ferramentas já já. Ah, quando a gente quer fazer algo muito específico para produto, que foi a pergunta que me falaram para a gente pode mesclar um moodboard. Então, assim, vou criar um produto aqui, um moodboard de produto, onde eu vou colocar um mood de cerveja. E eu juro que eu não fiz de propósito, mas eu quero a cerveja Tiger. Deixa eu ver aqui. Ó, que ela é toda azulzinha. Deixa eu botar aqui duas. Acho que tem mais aqui, ó. E esse trabalho, galera, de achar referência, isso aqui é na unha, no braço. A ferramenta ela não dá nada pronta, mas ó, eu coloquei umas duas aqui, só para a gente ver. E aí eu vou pedir para ele. ah, Vou abrir um novo, tá? Para não. Lembra que eu falei lá? Sempre começar do zero, porque ele vai misturar com o senhor, cada chat para um lugar. Cria uma foto, um, cria um prompt cinematográfico, publicitário, de um copo de cerveja e uma explosão de espuma. Como eu tenho aqui um mood board muito bem determinado, né, que é aquele lá da Tiger, com aquele olhar ali de estúdio, né, com aquela luz, eu não preciso dar tanta informação para ele. Eu posso ser mais direto.
Ó, eu vou vir aqui, vou tirar o her. Posso colocar ali o pezinho direto, mas aqui só para vocês verem, eu vou colocar off. Pezinho é só para deixar ele determinado. E vou colocar aqui o Moodboard Tiger. Nem dominei, né? Nem nomeei ele aqui. Mas ó, o códigozinho apareceu. Vou clicar para ver com moodboard e sem moodboard. E vou fazer um bem doido aqui, colocando o moodboard her, mesmo prompt, moodboards diferentes. Deixa eu voltar lá. Tá bem rápido hoje. Ó, o Bruno tá falando aqui, a gente vai chegar lá, Bruno. Fica tranquilo, aqui a gente está só na etapa mid-journey, mas a gente vai chegar aí, galera. Bom, ó, o primeiro aqui, ó, com o moodboard da Tiger, criou umas imagens bem malucas aqui. É claro que a gente pode refinar mais. Ó, aqui já foi sem nada, achei também muito louco. E esse daqui eu coloquei, de vez em quando ela dá essas falhas aqui. Ele dá umas falhas. Às vezes o prompt não condiz muito com o moodboard. O do Runner ele não funcionou. Bom, mas aqui é muito para a gente setar esse lugar de moodboard, né? Como a gente consegue fazer essa variação de trazer esse olhar de estúdio para cá, né? E criar essa consistência, né? Então, galera, vamos continuar aqui. Quando a gente tem o nosso personagem, que eu coloquei ele aqui, eu já baixei ele e vou pedir um prompt aqui usando ele. Porque ele já vai começar a fazer uma leitura. Esse daqui, ó. Esse aqui é o cartaz do filme, né? E essa leitura, daqui para frente, eu posso trazer as cenas que eu criei lá do meu roteiro para cá e ele vai começar a desenhar uns prompts para mim. Então, o que que eu vou fazer? Vou aqui no meu. Opa! Eu vou aqui no meu. Deixa eu abrir outra janela do Chat GPT e vou no nosso roteiro. Roteiro sobre o DOT, presente invisível. E vou botar aqui a cena um. Plano geral, mar cinza, um senhor caminha lentamente de gol. Seus passos marcam os horizontais, vê um banco a distância. Ó, eu vou separar aqui. Descreva melhor cada cena para criar prompts para imagens. Cada cena do filme. Porque eu tinha conversado com ele ali. Bom, então aqui, galera, a gente ainda está refinando o nosso roteiro. Por isso que essa ansiedade, né, de ver o pronto e tal, ela acaba pulando uma etapa. Eu ficaria, e o outro roteiro, ele estava muito mais refinado, eu ficaria horas aqui refinando esse roteiro, até chegar na melhor cena, tirar. E isso que faz a nossa ideia ela ser diferente, né? Ó, senhor de 70 anos caminha sozinho na praia, céu cinzento, mar frio, casaco de lã marrom e boina. A cena é ampla, melancólica, com areia molhada e sem ninguém por perto. Atmosfera solitária e criativa. Tom azul cinzentado, estilo cinematográfico, drama europeu. Pô, tá legal demais. Vou pegar isso daqui e vou no meu Creator. Tá vendo que eu saí aqui, ó, do meu redator pro criador de imagem? E vou colocar ele aqui, ó. Só que eu vou subir junto o que o Midjourney já me entregou. Ele vai trazer uns detalhes e consistência em cima dessa referência. Isso daqui a gente pode fazer algumas vezes. Quando a gente passar agora para a nossa próxima etapa, que muita gente já falou aqui do Free Pick
E eu vou falar, galera, o pessoal tá correndo. Estou tentando fazer passo a passo aqui para a gente entender, mas vamos chegar. Ó, eu peguei esse daqui, esse prompt, né? E vamos atrás do nosso personagem, criar consistência nele. Criar consistência do personagem. Vamos à nossa ferramenta tão esperada, o pessoal está falando aí, o Free Pick. Vou falar bem dela. Galera, exatamente o que o André falou. Não tem ferramenta boa, ferramenta X ou Y. Eu já testei tudo, galera. Tem o jeito de você trabalhar. Tem a função de você trabalhar. Vocês estão vendo aqui que eu estou abrindo a cozinha e tentando fazer esse passo a passo exatamente para vocês entenderem que depende da ideia, né? O Free Pick, e eu vou falar aqui para vocês, ele é uma ferramenta que está cada vez me surpreendendo mais. Quando vocês entrarem aí, vocês vão ver que tem uns créditos meio gratuitos. Aqui já tem coisas que eu fiz e tal, dá até para ver coisas aí do Ideia. Que aqui é exatamente esse agregador de ferramentas. Não tem todas as ferramentas, mas tem boas ferramentas. E ferramentas que já conseguem criar um workflow de trabalho. Tá? E aí, eu vou mostrar para vocês aqui o Flora Fauna. Mas eu só vou mostrar. Flora Fauna é uma ferramenta também agregador que visualmente ele é lindo. Porém, ele não entrega de um jeito tão fácil. Ele é complicado. Cada quadradinho desse daqui, aqui é o logo do Creative Punch. Ele é uma ferramenta e um prompt que eu escrevi. Eu pedi para ele botar em acrílico, depois eu botei uma luzinha. E aí eu queria fazer ele girando assim, sabe? Só que aí eu vi que não estava funcionando. Então eu pedi para ele girar um pouquinho para a direita, para ele fazer o movimento completo. E aí eu fui testando ferramenta, velocidade diferente. Visualmente é lindo, mas você perde muito tempo aqui, né? Eu usei bastante a ferramenta. E aqui, ó, se eu clicar nesse maisinho e abrir, né, um node novo aqui, que eles chamam, e pedir, sei lá, um VO3, colocar um prompt aqui, ele vai me entregar. Então, isso tudo aqui é ferramenta. E do lado ainda tem os créditos que você vai usar. Então, você pode... É um agregador também, tem várias. Só que eu achei... Esse mood aqui, ele é mais visualmente legal do que funcional. Estou mostrando ele para vocês só para defender o Free Pick. Eu tô achando muito legal, cara. Eu tô achando muito legal. Eu comecei pagando poucos créditos. Aqui você pode recarregar o tempo inteiro e pode ser sob demanda, mas eu paguei até o uso infinito dele aqui, porque realmente eu uso bastante no meu dia a dia. Então, como a gente está falando de imagem ainda, a gente não está falando em animar o nosso filme, eu vou vir aqui na parte de imagem. Ó, vocês veem que eu já estou usando bastante. Aqui em cima, né, tem a divisão de imagem, vídeo e áudio. Aqui é o modelo onde você troca as ferramentas. Eu tenho colocado muito, usado muito o Nano Banana e o Seedream. Eu tenho, assim, de entrega, principalmente de vídeo, assim, eu tô achando bem legal, principalmente pela física. Você bota uma pessoa andando, assim, é muito legal. O Free Pick, pergunta aqui, ele é um agregador. Em vez de você pagar uma ferramenta só, você paga crédito para você usar várias. Inclusive aqui, ó, tem ChatGPT, tem Runway. Você pode trocar aqui. Como eu não vou usar todas aqui, eu vou usar o Nano Banana. Porque o Nano Banana é uma ferramenta nova, tá? O pessoal tem usado bastante e assim a entrega tá muito legal, galera. E eu vou mostrar aqui para vocês. E aí, vocês lembram que a gente tinha aqui o nosso já personagem caminhando na praia, né? E vamos pedir para ele, mas já setando o personagem. Olha, ele já está até aqui, ó. Eu pego aquele frame que eu fiz, coloco aqui um Milton. Você vê aqui que ele já vai para um arroba no lugar do prompt, né? E eu colo o meu prompt, o prompt direto, e ele fica com esse arroba. Ou seja, ele vai seguir as características desse personagem.
Então, toda cena que eu fizer para o filme, esse personagem ele vai ficar o tempo inteiro com essa cara, com essa roupa, com esse mood. Bom, o Vinícius está perguntando aqui, quando você usa a ferramenta de Hub, você faz para precificar o cliente? Cara, geralmente eu cobro o valor cheio do uso de ferramenta. Se eu gasto R$ 1.000 de uma ferramenta, eu cobro R$ 2.000 de uso de ferramenta do cliente. E isso eu boto precificado. Aí o cliente fala assim, nossa, mas essa ferramenta custa R$ 500. Sim, mas o meu conhecimento, os meus testes, ele não sabe quantas vezes eu vou usar. Então eu deixo sempre uma gordura, né? Porque demora, galera. Aqui vocês vão ver, ó, tem coisa que não sai de cara, né? Por mais que você use, a gente tem setado uma fotografia, um personagem, mas pode dar ruim. Então aqui, ó, você muda também o tamanho dele, se você quiser, ó, 16:9, eu vou botar 21:9, a quantidade, né, de entrega, e taca ali pau. Aqui eu estou usando o Nano Banana. Eu vou tentar usar aqui, ó, só para a gente ver o ideograma com o mesmo prompt, para a gente ver uma diferença. Oxe, o que aconteceu? Caramba! Tem isso também, ferramenta dá erro. Deixa eu colocar aqui, voltar para o Nano Banana. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar o personagem direto. Colocar duas. Colocar duas aqui para ver se ele entrega. 21:9. Vamos ver o que ele vai preparar aqui para mim. Oxe, nenhum crédito foi consumido. Bom, deixa eu dar um refresh aqui. Eu usei ele hoje, galera. Ele dá pau. De vez em ele já me deixou na mão. Espero que ele não deixe hoje. Ele dá um. Inteligência artificial. Ó, tá dando pau aqui alguma coisa. E deve ser lá. Deixa eu ver aqui, as minhas criações. Trocar o navegador. Pode ser, hein? Bom, vou colocar Safarizão. E galera, para vocês, isso aqui é muito bom, porque inteligência artificial é isso, cara. O dia a dia, tudo que a gente vê em rede social e tal, né? Quando a gente quer fazer um trabalho bom, não um trabalho de fazer piada, né? Imagina você tá com um cliente aqui, uma reunião, você quer contar uma ideia. Galera, demora, é treta. Bom, show. Tomara que dê certo, hein, galera? Troquei de navegador aqui. Ah, deixa eu adicionar, carregar. Vou colocar o nosso velhinho. Ó, vou colocar aqui, ó, como estilo. Vou colocar personagem aqui, ó. E eu vou subir. Vou colocar o Milton. Porque o Milton, eu coloquei mais fotos. Quer ver? Eu vou criar outro aqui para vocês verem do zero, tá? Ó. Você clica em personagem. Isso aqui é muito legal, galera. Você pode colocar umas 3 imagens. Porque aí você pode colocar ângulos diferentes dele. Por isso que é bom fazer isso no Midjourney. Porque você pode pedir, agora é de frente. E agora eu vou botar aqui, me dê um nome aí. Deixa eu ver. Josué. Aí você seleciona Kleber. Kleber. Vamos botar o Clebão. Ó, vou colocar homem aqui. Você cria o gênero. Você cria o personagem. Você colocou, a gente colocou aqui essa imagem, imagem um, né, como referência. Mas eu vou colocar aqui o Kleber também. Ó, ele está aqui pelo Kleber. E aqui, ó, quem me perguntou, você pode colocar paletas de cores, né? Você pode colocar novas cores e setar aqui para um cliente. Enfim, eu vou deixar ali para manter a fotografia, mas depois a gente faz um teste aqui com uma paleta aleatória para a gente ver. Isso aqui também te ajuda a criar a consistência, tá? Lembrando, tá aqui no alto, mas eu vou no Nano Banana.
Vou lá no nosso prompt. Ele está aqui com o Kleber. Vou jogar. Deixa eu ver só o tamanho. Tá 1:1. Vou pedir o 2, aquele formatinho bem widezão. Ah, a Júlia perguntando aqui. Tem sim, Júlia. A gente vai ter um módulo bem especial com inteligência artificial. Eu vou contar para vocês já já. O Nano Banana, estão me perguntando aqui, ele é uma ferramenta que cria muita consistência hoje. Então, assim, hoje, se eu quiser, principalmente com produto, com personagens, com roupa, eu posso pegar uma foto e pedir para trocar roupa, ele mantém a foto. Aqui, ó, vou mostrar para vocês um exemplo. Eu peguei essa imagem aqui, dessa lata, tá vendo aí, vocês? E aí eu pedi para botar uma lata de Budweiser. Olha a troca que ele faz. É claro que assim, se a gente der um zoom, ele tá meio zoadinho, mas ele faz de um jeito muito consistente, muito rápido, né? E para criar personagem, isso é uma mão na roda, galera. Mão na roda. Aqui, ó, eu fiz umas de Spaten, só botando latinha e pedindo para fazer gelo. Nano Banana, ele tá incrível para fazer isso, tá? Ó, criei aqui o nosso velhinho. Já gostei, tem a boina, mas se reparar bem, ó, ele tem ali o rostinho do nosso Kleber. Fazendo aqui um olhar de Ana Maria Braga, como eu prometi a vocês, a gente vai falar aqui um pouco agora sobre organização. Ó, fomos no Free Pick, usamos o Nano Banana para fazer personagens. Nano Banana tá incrível, galera. Quem tá usando. E o legal é que o Nano Banana tá em tudo que é lugar. Ele tá dentro do Photoshop, ele tá em ferramentas. O Google, tipo, espalhou ele para várias ferramentas. E aqui a gente vai falar sobre, agora, é, organização. The Flow. Galera, isso aqui é muito importante. Tem um negócio que a gente vai começar a falar de filme agora, que é muito bacana, sobre como a gente organiza o nosso workflow de trabalho, né? Como a gente deixa, vou abrir ele aqui para vocês verem. Galera, tem muita tela, meu Deus. Deixa eu me organizar aqui. Bom, trouxe para cá. Geralmente, eu uso Figma. Eu recomendo aí, até redatores e redatoras. É legal pra caramba esse programa. Ele é super fácil de mexer e é um jeito de você organizar a imagem, trazer para cá. Figma para mim é o melhor programa do mundo. Assim, eu adoro. E aí o que eu faço? Eu vou criando caixinhas aqui e vou colocando meu personagem, caminhada. Tá vendo como é que eu vou separando cena a cena? Quando ele vai ficando bem legal? E aí eu consigo chegar nesse nível aqui de. Calma aí. Agora deu ruim aqui. E eu consigo chegar aqui, pessoal, nesse nível de organização. Vou mostrar para vocês. Ó, como é que fica muito mais fácil de trabalhar. Vou fazendo as imagens e jogando aqui. Ó, o nosso personagem aqui, ó. Aí a cena da caminhada. Olha os detalhes que eu vou pedindo para ele. E a gente vai animar isso aqui, tá? E vou mostrar para vocês os resultados. Isso aqui foi tudo. A gente construiu isso tudo, todas essas cenas. A gente, né? Eu e os agentes. Tudo fazendo exatamente esse passo a passo que eu mostrei para vocês, sem tirar nem pôr. Tudo isso aqui, galera, cada cena, cada detalhe, eu não abri o Photoshop para nada. Quis mostrar para vocês de uma forma muito crua. Exatamente esse passo a passo que eu vou dividir com vocês e a gente ainda vai animar isso, pelo menos algumas cenas, para a gente ver como é que a gente conseguiu essa consistência. Olha o personagem em todos os lugares. Olhar de costa, aquele com uma luzinha, aquele em casa.
Então, assim, Nano Banana, galera. Nano Banana faz isso daqui. Faz essa consistência. Olha a expressão, como é que muda. Surpreso, quando eles aparecem. Olha o choro. Então, assim, a gente consegue, de fato, criar filme, né? Fazendo essa sequência. Free Pick, Nano Banana. E agora a gente vai para a segunda etapa, que é esse olhar da gente criar o nosso filme, onde a gente vai animar algumas cenas e editar. Vamos tentar hoje concluir esse passo a passo. Bom, galera, só para a gente setar esse lugar, né? Chegamos na organização de imagem, né? Roteiro, chegamos na ideia, a gente foi lá procurar um mood board, a gente viu como montar um mood board, a gente achou o nosso personagem, né? Apesar dali da gente ter mais trabalho, mas vocês viram como é que a gente acha. E eu peguei exatamente o que estava lá, né? Uma coisa que eu já tinha gostado, um personagem que é mais a cara do meu filme que eu imaginei. É claro que cada um vai ter o gosto pessoal, né? Ah, não gostei desse velhinho, queria outro e tal. E aí sim você vai tentando em cima dessa técnica. E aí você vai ali entender os parâmetros, né? O Explorer, o Moodboard. Depois você volta para refinar o prompt quantas vezes você quiser, indo e voltando nos agentes. Então a gente tem aqui ferramentas. ChatGPT com os agentes. Depois a gente vai para o Midjourney. A gente acha o nosso personagem lá, que é mais fácil. Ah, eu posso usar tudo no Free Pick? Pode, não tem problema nenhum. Eu prefiro o Midjourney, tem mais recurso, né? Até pelo Moodboard, você tem mais controle. Depois que eu seto no Midjourney, aí sim eu vou pro Free Pick. Vou mostrar aqui para vocês. Bom que tá aqui na mesma página. Quem perder aí o link me fala que eu abro de novo. Mas eu vou colocar aqui no Gemini e é bem um teste, tá? Um agente que eu tenho aqui, que é um agente de carrossel. Que é um carrossel aqui para uma empresa chamada Gente Social. Que é uma empresa, é um laboratório de genética. E aí, galera, quando a gente vem aqui nesse Gen, e aí voltando, eu quero muito martelar isso, tá? Olha o que tem aqui, galera. O nosso código JSON, exatamente, entregando um carrossel. Tá vendo aqui, ó, que ele faz frase curta, frase longa. É o mesmo padrão, galera. O que muda é o conteúdo que a gente pede para esse agente. Então, eu vou fazer um teste rápido aqui, ah, pedindo para ele crie um carrossel sobre ancestralidade. Ah, e como ele vai me entregar? Já separado, com esse olhar de saída, o que vai ser título, subtítulo de cada slide e também uma legenda. Bom, tá demorando um pouquinho, acho que é por causa da internet. E uma legenda. Ó, olha como é que ele me entrega. Texto um, texto 2, texto 3, texto 4, texto 9, texto 10, texto 20, 21, legenda, opção um. Tudo isso daqui eu pedi para ele, ó, projeto Gente. Eu já deixo tudo pré-determinado para ele. É claro que eu vou ter que ler, olhar, tudo certinho. E aí, eu pego isso daqui e vou lá para o Figma. Eu deixo tudo organizado aqui, ó, coloco o texto um, texto 2, tudo bonitinho. E eu tenho um padrão de carrossel aqui de imagens que eu crio. Então, isso é um plugin, mas é um plugin que a gente fez voltado para a necessidade da Tiger, mas tem vários por aí, vocês vão ver. Mas você pode aqui simplesmente abrir aqui, a gente chama de Tiger Content, aplicar os textos e automaticamente ele troca de todos os carrosséis. Depois, o Caião, diretor de arte, ele vem aqui só dando um tapa. E com imagem é a mesma coisa. Eu posso colocar aqui, já deixo padrão de imagem, ele entrega meio bagunçadinho, ó, mas em cada slide depois a gente vai arrumando e eu consigo aplicar todas essas imagens de um jeito mais automatizado. Ó. Ele troca tudo de uma vez só. Depois eu vou só dando um tapinha. Isso daqui funciona muito para fazer volumetria de conteúdo, quando você já tem pauta. Isso daqui é um exemplo claro de aplicação de inteligência artificial no nosso dia a dia. Imagina você ter, né, ou você pegar um freela, que você tem que fazer um desse todo dia, um desse por semana, 10 desses por semana.
Enfim, você consegue adaptar, trazer um olhar ali bem técnico, porque nem tudo é sobre, né, a grande ideia que vai ganhar Cannes. Tem cliente que precisa apenas informar, né? E isso aqui a gente já consegue desenhar e entregar de um jeito bem legal. É claro que aqui a gente troca, né? Tem uns erros ali, dá para ver, né? Mas a gente consegue ir facilitando como uma esteira de produção.